5h27 da tarde, por que a ministra Rosa Weber suspendeu o julgamento do terceiro réu? Porque faltava o voto do ministro Luiz Fux em relação ao segundo. Neste momento, Luiz Fux, então, está proferindo o seu voto em relação ao segundo réu, que é Tiago Assis, que tem, segundo o relator Alexandre de Moraes, teria de cumprir uma pena de 14 anos de prisão entre regime fechado e aberto, a maior parte fechado, e também entrar naquela divisão da multa de 30 milhões de reais por danos coletivos. Depois que o ministro Luiz Fux terminar o voto dele, volta-se então para o julgamento do terceiro réu. E segundo o subprocurador-geral da República, que estava falando até o momento anterior, ele também entende que para este terceiro réu ele deva ser condenado pelos 5 crimes pelos quais foram condenados os 2 anteriores, Gustavo Segré. Tem, além do que mencionava, Dávila, que está totalmente de acordo, outra questão que é a desmoralização para que o dia de amanhã evitem as pessoas a se manifestar na rua. Eu aposto pizzas com quem quiser que se alguém ousar dizer vamos manifestar a nossa oposição ao que quiser que seja, mas vamos na rua, vamos na Avenida Paulista, vai ter 3, 4 pessoas, ninguém vai falar. De esquerda. Não, aí sim, mas aí é mortadela, aí já paga um lanchinho. Mas quando seja uma crítica ao governo, nesse caso ao atual governo, dificilmente as pessoas vão ter a motivação para ir, não seja que somos acusados de alguma coisa. Então, esse tipo de sentença tem não somente esse efeito moral, e estou 100% de acordo, para vandalismo, perfeito. Para invasão aos poderes da República, perfeito. Mas aí pode estar na linha um pouquinho mais elevando a nível de dizer, pô, e cuidado se você manifestar, porque isso pode ser considerado uma tentativa de golpe. Não sei. Quase 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês de volta. Nas outras plataformas, seguimos, inclusive, acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal dos 4 réus, parte deles envolvidos, envolvida, na verdade, de mais de 200, esses 4 agora sendo julgados neste primeiro momento, e com análise aqui dos nossos comentaristas. Enquanto a gente vai acompanhando o julgamento, você vai acompanhando também o que os nossos comentaristas têm sobre opiniões, para que você possa montar também a sua opinião crítica sobre esse tema que é um dos principais do dia. Fábio Piperno. Não vai ter problema nenhum em se manifestar, aliás, nunca teve. Agora, claro que, por exemplo, se alguém quiser cometer o excesso do 7 de setembro de levar um caminhão para tentar furar a barreira que protegia o Supremo, é óbvio que ele vai pensar um pouco mais. Agora, se quiser ir para a rua, falar Lula safado, governo ruim, o preço da pizza está caro, vai, né? Como sempre foi. Em relação a isso, o país não muda absolutamente nada depois desse julgamento. Duvido. Esse clima que trouxe, muito bem trouxe o Dávila e o Segré aqui, ele já ocorre, esse clima de medo. Aliás, com a prisão a busca e apreensão dos empresários, né, por conversas privadas em WhatsApp, a gente já percebe as pessoas com muito medo de trocarem simples mensagens, né? E agora, o sinal é claro, não manifeste porque você poderá ter um problema. Ou pior, né, quer dizer, não organize uma manifestação, você não pode ser o organizador. E aí, se você organizou uma manifestação, mesmo com fins pacíficos, e de repente ela pode sair, tem um incidente, saiu do controle, algo do tipo, você pode ser penalizado. Mas a população, ela é muito inteligente e ela descobriu um outro jeito de protestar, Evandro. Ela ficou em silêncio no 7 de setembro, causando um constrangimento ao presidente Lula. O 7 de setembro, sem povo. Ele estava constrangido. Esse constrangimento, é óbvio que o presidente não dá bola, porque não houve, não é esse objetivo. E, aliás, vaidoso do jeito que ele é. A esquerda também nem perde tempo com essa bobagem, porque realmente quem gosta daquele tipo de 7 de setembro, ela direita. Pessoal, só para atualizar vocês, Luiz Fux, então, acompanha o relator Alexandre de Moraes, 14 anos de prisão para esse segundo condenado por atos do 8 de janeiro. A gente vai ficar de olho, por um lado, do que está acontecendo ali no Supremo Tribunal Federal, e por outro, quero trazer também outros temas que estão aqui na nossa pauta. É um dia intenso, e quem vai atualizar para a gente informações sobre reforma eleitoral? Ainda não? Ok, me avisaram agora então que a Yasmin Costa ainda não está preparada para falar sobre isso. Vamos então com a imagem do Supremo Tribunal Federal, a gente vai continuar acompanhando esse tema. Daqui a pouco eu vou chamar a Yasmin Costa para a gente falar um pouco sobre mini-reforma eleitoral. Ministra Rosa Weber, então, neste momento falando, anunciando como que fica a definição em relação ao segundo réu,
Tiago de Assis, depois que Luiz Fux, que ainda não tinha proferido seu voto, dá então a definição e acompanha o relator ministro Alexandre de Moraes. Vocês acreditam que seja possível que a maioria em algum dos réus não acompanhe o ministro Alexandre de Moraes, a perceber do que estamos acompanhando até o momento, hein, Luiz Felipe Dávila? Claro, né? É um julgamento. Eu estou dizendo, em vez de assumir que é um julgamento moral, cada um fica descobrindo um jeito aqui para seguir o relator e para concordar. É melhor assumir isso. Aliás, seu microfone está com algum probleminha, Luiz Felipe Dávila. A gente já vai consertar para que você possa falar. Vou passar a palavra para o Gani, então. Gani. Eu diria que não é só um julgamento moral, na verdade é um julgamento político. Até porque, Evandro, essas pessoas, elas nem deveriam ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Elas não têm foro de função. Então, o grande erro que eu vejo nisso, primeiro, elas não têm foro de função. Elas não têm foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Ninguém ali é deputado, ninguém ali é senador, ninguém é ministro. Então esse é o primeiro ponto. Elas não têm a quem recorrer. É como o Segré trouxe aqui no início do programa. Poderia recorrer à segunda instância, à STJ e até eventualmente ao próprio Supremo. Elas não podem fazer isso. Outro ponto. As condutas não individualizadas. Tirando esses 3 casos, mas no segundo réu, né, que também as imagens não comprovaram nada, até fica difícil saber o que ele fez, mas as condutas não foram individualizadas. Vamos torcer para que os demais tenham condutas individualizadas, porque até agora houve uma prisão em massa que é um absurdo por completo. Gustavo Segré. Não, é uma questão que duvido que vai mudar essa tendência de acompanhar o relator. Vai ser uma questão especificamente de colaboração com interpretação do relator, salvo provavelmente 2 ou 3 votos com alguma divergência, né? O Nunes Marques, o André Mendonça e provavelmente algum outro que tenha alguma divergência especificamente em alguma das questões. Mas não me parece que vai ter nenhuma surpresa em relação ao que vimos até agora. Fábio Piperno. As penas do Zanin têm sido um pouquinho menores, sim, mais por conta daquela distinção que ele faz de achar um pouco maiores do que as do Barroso, um pouco menores do que o ministro Alexandre de Moraes. Isso, as duas coisas poderiam ser condensadas em uma só para encurtar a história. Sobre o julgamento, sobre o STF, tem ou não competência para esse julgamento, que o artigo 43 do regimento interno, o qual tem força de lei. Força não de lei. Não tem força de lei, não. Força de lei. Não, tem que informar direito à audiência. Não tem força de lei. A lei está acima. Penal em sua sede. Gani, deixa ele concluir a fala dele, aí você fala. Exatamente. Portal Jus. Termina, Piperno, senão ninguém consegue. Portal Jus Brasil, o qual tem força de lei, faz a previsão de que, se ocorrer infração penal em sua sede ou dependência, o presidente deve instaurar. Você não leu a segunda parte, porque eu tenho esse artigo aqui que você citou, até mencionei ele ontem, com pessoas com foro privilegiado. É a segunda parte que você omitiu. Aqui, inclusive, não. Então eu vou ler aqui para você. Inclusive, tem Evandro, você só me dá um minuto aqui para eu recuperar aqui. Sei lá do sul do Rio Grande do Sul. Eu vou pegar aqui o regimento interno que você falou, Piperno. Enquanto isso, atualizando para vocês o que aconteceu com o Tiago de Assis. Fechou-se, então, em 14 anos de prisão, 12 anos e 6 meses em regime fechado, 1 ano e 4 meses em regime aberto. Pode falar, Gani. Artigo 43 do Regimento Interno. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Leia-se, foro privilegiado perante ao Supremo. Ou delegará esta atribuição. Nem o regimento interno prevê isso. Então a gente tem que informar a audiência. Segundo ponto, regimento interno não tem força de lei. A lei está acima do regimento interno. Tem outro ponto. O regimento interno não tem força de Constituição. A Constituição está acima do regimento interno. 2020. Bom, se valer só o que o STF fala e não valer a Constituição, Piperno, então vamos entregar o país ao STF e vamos rasgar a Constituição. Não, vamos fazer o seguinte, aliás, todo mundo já vem sendo atropelada, né, Piperno? E olha, enquanto está... Pode falar, Dávila, para a gente concluir esse tema e eu poder trazer mais um detalhe sobre o outro aqui. Esse tema aqui gira em torno de uma questão que a gente não está tratando. Por que o Brasil está pegando fogo? Por causa da péssima liderança do presidente da República.
O presidente da República, desde o dia que ele assumiu a presidência da República, ele não teve nenhum gesto de reconciliar o país, de pacificar o país. Ele continua insuflando a polarização política, ele continua... Cada 2 falas do Lula é uma fala do Bolsonaro, que fez o Bolsonaro no passado. É uma coisa inacreditável. O Lula devia aproveitar o fim de semana aí, sentar e assistir um filme muito bonito sobre a história do Nelson Mandela, viu, Evandro? Que chama Invicto, que mostra exatamente como é que chega um presidente com grandeza de espírito para unir uma nação dividida pelo apartheid, que na verdade é muito mais sério do que bolsonarismo e lulismo petista, mostrando a grandeza de um presidente que tem coragem de liderar, criar pontes para reconciliar a nação. Mas Lula, evidentemente, não gosta de gesto de grandeza. Ele gosta disso aí, fazer viagem diplomática, elogiar ditador, deixar o Brasil pegar fogo e sequer visitar o Rio Grande do Sul no meio de uma tragédia. É essa a liderança que a gente tem. E por que isso é importante? Porque o exemplo da liderança dá o tom no país. E o tom do país hoje é de um país ainda insuflado pela polarização por causa da atitude do presidente da República. Ô Dávila, a gente não estaria tendo esse debate aqui hoje, com toda certeza, se Arrematem, senhores. Em 30 de outubro o presidente Bolsonaro tivesse reconhecido a vitória do seu adversário e, em algum momento, até o dia 31 de dezembro, ele tivesse enviado e tivesse publicado um tweet que fosse convocando os seus partidários que estavam na frente dos quartéis para irem para casa, dando a sinalização que o jogo havia acabado. Arremate, senhores. A falta de grandeza de um não justifica a pequenez do outro. Aliás, o gesto de grandeza é justamente isso. É você conseguir passar por cima dessas coisas e mostrar que você quer realmente ser um presidente de todos os brasileiros. Coisa que Luiz Inácio Lula da Silva não demonstrou até o momento.